Boa noite. Hoje o tema da nossa live é quase uma provocação que eu fiz a vocês. Hoje é segunda-feira, um dia bom para a gente começar a entrar em movimento e olhar para aquilo que muitas vezes está batendo a nossa porta. Então, o tema da nossa live hoje é: você é o limite do seu negócio? Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. Sejam bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, se você conhece alguém que está passando perrengue, que está passando dificuldade no seu negócio, que está com o trabalho bloqueado, sem resultados, manda essa live, toca aqui no aviãozinho, manda essa live para essa pessoa, convida. Talvez algo que a gente vai falar aqui também possa ajudá-la, tá bom? Enquanto isso, eu quero saber de onde vocês são. Tem pessoas que eu já conheço passando por aqui, outras que... Oi, Heloísa, tudo bem? A Heloísa trabalhou na minha casa, um orgulho, hoje é uma contadora. Eu tenho várias... Um dia eu tenho que fazer uma live só contando essas histórias incríveis dessas pessoas que já passaram pela minha vida, pelo meu caminho. Nossa, Rondonópolis, Mato Grosso, que show! E essas pessoas... Oi, Rosane! A Rosane também vai vir para a mentoria, para o próximo grupo que a gente está iniciando. E essas pessoas também mostram que o limite que nós colocamos para a nossa vida somos nós mesmos. Então, para quem é sistêmico já sabe, né? Como a vida é perfeita. Aparece aqui uma pessoa real que trabalhou na minha casa, que veio bem jovem trabalhar aqui. E eu lembro da Heloísa, ela veio do interior, veio me ajudar a cuidar das crianças. E eu sempre falava para ela, tu tens que estudar e vamos encontrar um caminho. E ela disse sim, ela não colocou limites para o caminho dela. E hoje ela é uma pessoa com faculdade, formada, bem jovem, e tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai ter muita coisa boa ainda na vida dela. Que bom te ver aqui, Elo. Tem que vir aqui em casa tomar um café, ver os teus meninos como tão grandes. Boa noite, gente. Então, hoje eu quero, antes da gente começar, né, quero falar um pouco assim, por que eu tive essa ideia de fazer essas lives, né? Por que eu quis compartilhar isso com vocês. Então, eu tô nesse período de pré-mentoria, nós estamos organizando um grupo novo, organizando conteúdo, eu revisei tudo que a gente viu no grupo anterior e também todas as coisas novas que foram surgindo a partir das mudanças do mundo mesmo, né? Tô estudando, me voltei novamente para estudar um pouco de gestão, estudar marketing, posicionamento de mercado. E aí eu tive essa ideia de compartilhar com vocês todo esse conteúdo que eu venho estudando, e claro que na mentoria é muito mais aprofundado, mas de alguma forma aqui, se você me acompanhar todos os dias, se puder trazer um papelzinho e caneta, né? Ó, eu sou a pessoa que eu sou toda assim, Caxias com essas coisas. E anotar e fazer os exercícios que eu vou passar para você, eu tenho certeza que você já vai acessar muitas informações importantes para o teu negócio, para a tua profissão. Então, sejam todos bem-vindos. Me preparei para entregar o melhor. A minha equipe me deu um tempo, eu tenho meia hora para fazer essas lives, porque esse horário a gente sabe que todo mundo está super cansado, então elenquei aqui bem os pontos bem importantes. A primeira coisa, eu quero saber aqui de vocês, quem trabalha como autônomo ou tem negócio? Só escreve autônomo, negócio, só para eu conhecer um pouquinho de vocês. Porque às vezes a gente fala negócio, mas uma coisa que vocês precisam compreender, que vai ser uma tendência aqui para as próximas décadas todos nós somos um negócio. Nem todos nós somos uma empresa, né? Eu, Ana, por exemplo, eu sou sócia de uma empresa onde sim, é uma empresa, tem colaboradores e tem toda aquela estrutura empresarial. Mas eu, Ana, nesse trabalho sistêmico que eu faço, eu não sou uma empresa, porque quase sou, que eu já tenho algumas pessoas que já dependem de mim, né? Tenho o meu CNPJ e já tenho meus colaboradores, as pessoas que dependem de mim.
Mas cada pessoa, mesmo você que é um funcionário de uma empresa, você é o seu negócio. E cada vez mais a tendência do mundo é que as pessoas se comportem e se coloquem como elas o seu próprio negócio, elas como detentoras do seu conhecimento, das suas capacidades, elas como alguém que tem algo para entregar. Tô vendo que tem várias pessoas aqui empreendedora, começando a pensar como empresária, muito bem, autônomo, negócio. Perfeito. Então, mesmo quem é autônomo, né? O movimento e a tendência sempre é você olhar para você como um negócio, né? E aqui não no sentido materialista da coisa, não, mas como alguém que tem um bem, que tem algo de valor para entregar para o mundo. E como é que eu me posiciono nessa entrega? Como é que eu me coloco diante dos desafios? Isso é que vai atribuir o valor disso que eu entrego para o mundo. Vocês já devem ter observado ao meu redor aqui. É muito comum que tenha acontecido ao invés de você fazer uma contratação naquele antigo regime de horas e controle, etc., você contrata as pessoas através de uma prestação de serviço. A quantidade de MEIs que surgiu, e eu acho que isso foi um grande avanço que a gente teve no Brasil, né, para trazer as pessoas que estavam na informalidade para a formalidade. Então você percebe que é um movimento empreendedor que está ganhando corpo, que está ganhando forma. E aí, por isso que eu quis começar com essa provocação. Você é o limite de si mesmo? Você é o limite do seu negócio? E quem é que acha que de alguma forma, quando olha para si, né? Olha para você, para o trabalho que você está fazendo, para a sua empresa, talvez alguns aqui de vocês tenham grandes empresas, as dificuldades que você está vivendo, as coisas que vêm se repetindo, faz sentido você pensar que você sim poderia ser um limite para o seu negócio? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu ver como que vocês veem essa questão. Sim ou não? Vi a Simone aqui lá dos Estados Unidos. Oi, Simone. Acho que você tá lá ainda, né? Foi empreender, fez um grande movimento. Sim. Então, muitas pessoas concordam. Sim, de alguma forma, algo em mim, algo na minha postura, algo consciente, algo inconsciente me limita, né? Nós estamos vivendo um segundo ano muito desafiador, né? Vocês têm pensado como vai ser 2022? O que vocês têm projetado para você, para o teu negócio, para a tua empresa, para esse próximo ano? Você já parou para pensar no que você fez, que deu certo, que funcionou, no que não funcionou e que você está deixando de lado assim, ai, amanhã eu vejo. Então, na minha experiência, o que eu tenho visto é que a gente poderia pensar que os limites que nós colocamos para o nosso negócio, existem dois tipos principais de limites. O primeiro tipo principal de limite é o limite que eu chamo de um limite externo, tá? Tudo tem a ver conosco, é mais só nomenclatura para vocês compreenderem o que eu vou falar. O limite externo. E existem os limites internos. Externos, vamos pensar na metáfora do iceberg, né? Externo, aquilo que eu consigo ver, compreender, acessar bem facilmente. E os internos são aqueles movimentos inconscientes que às vezes eu nem sei por que estou fazendo aquilo e quando vejo fiz. Eu saio determinado do ponto A para chegar no ponto B e quando eu vejo eu cheguei no ponto Y. Que é isso? O que acontece? Eu tenho um planejamento estratégico para fazer determinada coisa e quando eu vejo o resultado é contrário, né? Então, os limites externos têm a ver com a nossa postura diante da vida. E analisando a nossa vida, a gente poderia pensar que a gente nasce, aí nós temos um período de preparação, onde a gente estuda, a gente faz as nossas experiências. E depois o que vem? Depois nós nos colocamos no mundo do trabalho, nós vamos servir o mundo, vamos servir as pessoas e vamos ganhando experiência e vamos crescendo e daí então
eu tenho um resultado. O resultado vem. Hoje, não sei se eu posso dizer hoje, ou se de alguma forma é uma característica das pessoas de quando nós somos mais jovens, e talvez hoje o mundo acelerou tanto, existe uma tendência de achar que eu vou direto lá para o resultado, e isso não é possível. Isso é um limite que eu coloco para mim mesmo, uma inversão da ordem que faz com que o resultado não venha para mim, né? Assim como uma criança precisa nascer e depois ela precisa se preparar e depois ela precisa crescer e depois ela precisa fazer suas experiências para acertar qual é a natureza dela, quem ela é, se colocar a servir para depois ter os resultados. Com uma empresa, um negócio, uma profissão é a mesma coisa. E eu vejo muitas pessoas assim, o meu negócio acabou de nascer, eu ainda nem me preparei muito bem com ele, mas eu já acho que ele deveria estar me dando resultado. Eu já quero receber, antes de ter dado, antes de ter servido, antes de ter oferecido. Então, esse eu chamo de um limite externo que tem a ver com a nossa postura, uma inversão da ordem, uma inversão do tempo das coisas, uma inversão do fluxo natural, do movimento natural de algo que vai se desenvolvendo, que vai crescendo. Outro limite externo tem a ver com você não querer pagar o preço daquilo que você precisa para fazer esse movimento de crescimento, né? Então, às vezes eu nem me preparei muito bem, mas eu já tô achando que o resultado não tá vindo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu tô vendo a Pri aqui, né? Eu participei do documentário que ela criou sobre o salto e fiquei ouvindo aquelas mulheres contando as histórias. Gente, quanto movimento para chegar em um resultado, né? Eu estava organizando aqui os temas das lives, então tem uma live que eu vou falar que vai ser sobre o fracasso, né? Aprender a fracassar. E eu estava pensando que eu tive 2 fracassos empresariais e um foi tão difícil, o outro foi muito mais tranquilo, então vou contar sobre isso também para vocês. Mas essa postura de quem está disposto a fazer o que é necessário, essa postura daquele que se coloca num caminho de aprendiz, sabe? Se você pensar na história, na jornada dos heróis, né? Muitas pessoas, elas param no caminho antes de completar a jornada. Isso é uma coisa muito comum, sabe? É uma postura também um pouco infantil, aquela postura infantil de quem ainda espera algo dos pais. E daí aqui a gente já começa a mergulhar um pouquinho nos limites que são os limites internos. Aqui é porque eles são ligados, eles são também conectados, se vocês pararem para pensar, né? Quando eu tenho uma postura de ficar esperando externamente, ou achando que as coisas não vêm para mim. Nas caixinhas de pergunta eu recebo muito isso. As coisas não vêm para mim, o cliente não vem para mim. Gente, o cliente não vai vir para você. As coisas não vão vir para você, você que vai até elas. Mas como assim? Eu vou sair pela rua me anunciando? Não é nesse sentido, mas é uma postura. Eu me coloco com a minha energia, com aquilo que eu tenho de melhor a serviço da vida, a serviço do outro. Eu estou presente ali, olhando para ele, olhando o que está acontecendo com ele. Então eu tenho insights, eu tenho como ajudá-lo, né? Toda vez que está se formando um grupo, agora tem um grupo de mentoria se formando, então eu vou olhando as pessoas, eu vou conhecendo e eu olho assim, como será que eu vou poder ajudar essa pessoa? Essa pessoa tem mais experiência do que eu. E aí eu me lembro, eu coloco tudo aquilo que eu tenho a serviço dessas pessoas, eu coloco toda a minha presença e todo o meu aprendizado, e eu sei que isso é suficiente. E o que acontece muitas vezes nos casos de pessoas que não têm resultados, elas querem o resultado antes. A Bel está dizendo, falar um pouco sobre a jornada do herói. Quem sabe eu posso até fazer uma live, porque a jornada do herói
é um tema muito legal, que todos nós temos a nossa. Quem leu a minha carta de domingo percebeu, né? Eu falei, eu tenho a minha história, as Marias, as Cláudias, os Pedros, os Joões, todo mundo tem a sua história. Mas a jornada do herói é aquele processo em que você parte por um caminho que você não sabe o que vai acontecer, você tem medo, você paralisa, né? Muitas vezes a gente paralisa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu vivi na minha própria vida, eu tenho 45 anos, mas eu já vivi muita coisa porque eu comecei a trabalhar com 14, né? Então eu vivi experiências, por exemplo, de ficar 2, 3 anos paralisada num ponto, sem conseguir tomar uma decisão. E isso tinha a ver com o quê? Com um limite interno dentro de mim, lealdades, questões inconscientes que eu não conseguia compreender. Então, muitas vezes, essa nossa jornada, né, onde a gente começa um caminho, passa, às vezes, por noites escuras, né, por cavernas, por dificuldades, e aí você vai se superando e vai encontrando sua força, e você simplesmente vai em frente, você não para, você vai em frente até que você alcança o teu objetivo e você volta para casa, né? Sendo bem resumidamente essa jornada do herói. Mas eu posso fazer uma live para vocês, para a gente falar sobre isso, até porque é um novo movimento que começa a acontecer de comunicação, onde eu começo a contar a minha história, a história da minha vida, e as pessoas começam a se conectar comigo, com o meu trabalho, a partir também das minhas vivências. Aquele método de comunicação e marketing muito cheio de gatilhos e de... não vou nem dizer enganos, assim, mas todo maquiado, que não é verdadeiro, cada vez mais vai afastando as pessoas, tá? Bom, então fiz um adendo, preciso voltar aqui para os nossos limites. Os limites externos têm muito a ver com isso, a nossa postura muitas vezes infantil, muitas vezes que tem pressa demais, porque o mundo hoje acelerou tudo, né? Então nós queremos receber antes de dar, e essa é uma inversão de ordem que não tem sucesso e que não se sustenta. Se você percebe que o cliente não está chegando, verifica a sua postura, e aí eu já vou te convidar assim para anotar, coloca aí num papel, limites externos, né? O cliente não está chegando para mim, com que postura eu estou olhando para ele? Eu quero que ele venha, eu quero que ele me traga alguma coisa, eu preciso do dinheiro dele, eu estou dependendo do dinheiro dele, eu já não sou mais livre, eu já não sou livre. Isso faz sentido para vocês? Estou vendo bastante comentários. Daqui a pouquinho eu já leio. Olha, minha prima tá aqui também, uma super empresária. Admiro muito ela. Oi, Vânia. Ela tem uma indústria. Pagou um preço muito alto, deixou a casa onde ela morava, a nossa cidade aqui no oeste de Santa Catarina. Foi lá pro meio do Brasil, porque ela trabalha com sorvetes, ela tem uma fábrica de sorvetes. E é assim que o sucesso vem, a gente precisa pagar o preço. A Karine está dizendo, os meus estão chegando agora. Que bom, muito bom. Então, os limites, né? Os limites, muitas vezes na jornada do herói, existem aqueles limites em que se você ultrapassa, você passa para o próximo estágio. E muitas vezes a gente fica muito tempo parado. E também tudo isso faz parte do nosso processo, do nosso movimento. O que é importante é eu ter consciência. E o que eu vejo que pega muito são esses limites internos. Mas que limites internos são esses, Ana? Bom, durante a semana eu vou aprofundar cada um deles, tá? Mas, por exemplo, as nossas lealdades. O que é isso, Ana? Não conheço esse termo. As nossas lealdades às pessoas do nosso sistema familiar, ou o nosso medo de perder o pertencimento, a nossa sensação de culpa que a gente sente quando a gente é mais bem-sucedido do que outras pessoas da nossa família, por exemplo, os nossos irmãos.
Essa é uma dinâmica muito comum. Quando alguém avança, né? Avança, ele alcança um outro patamar, ele alcança um outro resultado, ele tem acesso a outras coisas, é natural, né? Então aí é como se ele olhasse e ele se sentisse diferente, quase como se ele se sentisse um pouco excluído, um pouco mais solitário. O Hellinger fala sobre isso, ele diz que o sucesso, de alguma forma, ele é mais solitário do que o fracasso, porque você acaba se afastando de algumas pessoas. E para que o sucesso externo chegue, ele fala, o nosso sucesso interno, o nosso espaço interno também precisa se ampliar. E vocês podem fazer uma experiência agora. Imagina se de repente acontece algo como aconteceu com muitas pessoas durante esse processo que a gente viveu, de que as suas empresas duplicaram, triplicaram, quadruplicaram de tamanho. O que aconteceria com você agora se você imaginasse você, né, recebendo, fazendo, faturando, crescendo 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais? Como é que é isso no teu corpo? Qual que é a sensação? É leve? Dá uma certa ansiedade? Um certo desconforto? Como é que eu olho para os meus amigos? Eu tenho coragem de contar para eles ou eu meio que escondo um pouco? Então, tudo isso tem a ver com essas lealdades. Esses processos que às vezes são inconscientes, são eles que nos impedem de seguir. Porque a força sistêmica de algo, ela pode nos dar asas, mas ela também pode prender os nossos pés. Então, essa consciência você precisa ter. As coisas não estão fluindo para mim, não estão fluindo na minha empresa. Deixa eu ver na minha profissão, deixa eu ver, tem a ver comigo. Eu estou querendo esperar o resultado antes do dar, estou invertendo essa ordem. Eu estou numa postura infantil, de criança. Eu estou sendo leal a algo, a alguém. Quando eu fracasso, quando eu perco meu dinheiro, quando as coisas vão de mal a pior, com quem eu me pareço? A quem eu honro? Existe também uma dinâmica comum, principalmente quando envolve o dinheiro, o sucesso, o crescimento, que é os filhos precisam de força para, de alguma forma, transgredir aquilo que os pais alcançaram, porque isso traz uma consciência pesada. É isso? Será que me impede? É a minha lealdade, é o meu medo de perder o meu pertencimento? Ou é uma dinâmica bem... E essa eu vejo acontecer muito e ela é bem sutil, né? E precisa ter muita coragem. Vou até chegar mais pertinho de vocês para falar isso. Precisa ter muita coragem para admitir isso. Mas quando você admite algo assim, você se transforma de uma forma profunda. Que é um limite interno que nós nos colocamos de fracassar como uma forma de punir os nossos pais, como uma forma de punir o nosso sistema de que aquilo que a gente recebeu não foi o suficiente, como uma forma de dizer, tá vendo como vocês fizeram errado, tá vendo como foi pouco para mim, e é quase uma postura... É uma postura muito infantil. É uma postura muito infantil que acaba te colocando no autossacrifício e exigindo dos pais algo que eles não puderam dar, né? Então, o que ajuda alguém que está nessa dinâmica de reivindicar, de exigir, de achar que ainda precisa de algo, é quando essa pessoa é capaz de soltar e perceber: caraca, agora eu sou um adulto, eu posso fazer por mim mesmo, eu não sou mais aquela criança tão pequena que chorava e de repente ninguém ouvia. Eu cresci, eu posso fazer por mim mesmo. Então, esses são limites internos muito importantes de serem observados em vocês, caso vocês percebam que vocês estão num movimento de repetição, de repetição
de lealdade, de fracasso, de algo que não segue adiante. E às vezes vocês falam assim, não, eu já fiz tudo, mas não tem jeito, não é possível. Aí eu pergunto, quem é a pessoa mais bem-sucedida do teu segmento? Quem é o modelo mais bem-sucedido do teu segmento? O que ele faz? Ele tem sucesso? Então significa que é possível ter sucesso nesse segmento. Uma pessoa hoje me mandou uma pergunta, eu não sei se eu vou conseguir encontrá-la aqui, que eu até deixei guardada para responder agora com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, enviaram muitas outras, depois eu vou tentar responder. Aqui, ó, por exemplo. Apareceu para vocês? Não consigo me realizar e fazer dinheiro fazendo o que eu realmente gosto. Minha renda ainda vem do serviço público. Então, percebe o limite que essa pessoa coloca, né? Primeira coisa eu diria, é isso que você realmente gosta. Tem outras pessoas que estão fazendo dinheiro com isso que você gosta? Ok. Então, significa que existe um modelo possível de fazer dinheiro. Mas essa pessoa, de alguma forma, ela talvez não queira pagar o preço de soltar aquilo que é garantido para mergulhar em algo que ela não sabe exatamente como será. E aí a pessoa fica dividida. E quando o foco é dividido, a força também diminui, né? Então, que limite interno é esse? Será que essa pessoa, na história dela, na infância, na biografia, precisou escolher entre duas coisas muito importantes? Ou será que é uma forma, por exemplo, de alguém que empreendeu e que teve fracasso e que não foi para frente, que as coisas não deram certo, então essa pessoa ela precisa de algo garantido até ter a certeza absoluta que o negócio vai engatar? E se ela precisa disso, o que ela precisa fazer então? É o trabalho depois do trabalho. Esse vai ser o preço para essa pessoa. Se eu não consigo soltar aquilo que é garantido, se eu preciso da segurança, é muito difícil eu empreender se eu preciso de segurança, porque são coisas antagônicas, né? Empreender envolve mais resultado, mas também mais risco. E às vezes isso vem da própria história de vida da pessoa. Várias fontes de trabalho divide força ou aumenta? Depende. Por exemplo, eu trabalho em mais que uma coisa em alguns momentos, mas em alguns momentos eu precisei parar tudo para focar algo que eu estava fazendo, porque é só você imaginar uma força dirigida para um ponto único e você dividir essa força para 2 pontos. A nossa atenção tende a reduzir, a não ser que você já tenha um negócio maduro, uma equipe madura que consiga coordenar isso. É possível, né? Mas aqui a gente está falando assim de alguém que não está conseguindo seguir em frente. Alguém cujo trabalho, cuja profissão, cujo negócio está paralisado, parou num ponto. Qual é o limite? O que pode estar acontecendo? Então, eu já sei que para essa pessoa, 2 coisas talvez nesse momento seja demais. Também pode ser isso. Bom, aqui as partilhas de vocês com concurso público, a gente sabe, isso é uma característica, né? Nós, na nossa cultura, nós nos acostumamos a ouvir que o trabalho público é a segurança e tudo mais, né? Eu gosto muito do Flávio Augusto, que ele diz que estabilidade não existe, que é uma ilusão, né? E a gente poderia olhar, eu me lembro que quando eu era pequena, era uma coisa, trabalhar, por exemplo, nesses bancos públicos era um status tão grande, era um sonho, era uma coisa assim que todo mundo desejava. E hoje já está bem difícil para esses colaboradores dessas instituições e não se sabe o que será daqui 10 anos com todos os bancos digitais, tudo que está acontecendo. Para as empresas públicas demora mais para elas conseguirem inovar e seguir a linha de inovação. Então, será que o trabalho público é tão garantido assim? E eu sempre falo,
Muitas pessoas têm essa vocação do servir. Eu não estou criticando o serviço público de forma nenhuma. Inclusive, hoje parabenizei uma mentorada, né, que foi super jovem, está a serviço do público e tem uma missão, uma tarefa, algo que vem da própria família dela. Não é isso. Mas estar no serviço público só porque ele me paga algo garantido é limitar demais a tua capacidade. Se você está no serviço público, se você gosta, se identifica com essa segurança que ele te dá, você também vai se sentir bem se você puder retribuir à sociedade, fazer algo de bom com isso que você está recebendo. Isso é o que vai te dar prazer, isso é o que vai te fazer se desenvolver também no serviço público. E existem pessoas maravilhosas levando esse país adiante. Eu sempre falo para a gente tomar cuidado, que a gente tem um péssimo hábito de colocar todas as coisas no mesmo lugar e com críticas, às vezes, que não são tão cabíveis. Deixa eu ver se vocês têm perguntas aqui. Nosso tempo já está fechando, foi bem rápido. A Karina diz: eu entendo que tenho coragem de desagradar como filha para seguir e crescer meu negócio. Talvez, Karina, pudesse até mudar essa palavra desse desagradar como filha. Eu entendi o que você quis dizer, mas, por exemplo, se você disser assim, eu tenho coragem de fazer diferente, eu tenho coragem de fazer uma escolha diferente, e não é contra os meus pais, não é contra aquilo que eles desejam para mim, não é contra eles, e sim a favor de mim. Então eu tenho coragem de agradar-me e seguir o meu coração, seguir o meu propósito, seguir aquilo que eu acredito. Vê se isso não te deixa mais leve, vê se não te deixa mais livre para fazer os teus movimentos. Você olha respeitosamente para eles, não como alguém que está desagradando, e sim como alguém que é grato, que honra a vida que recebeu, que toma isso com todo o respeito e que faz algo de bom, como uma homenagem. Às vezes a gente faz isso de um jeito meio ríspido, e aí fica uma memória que nos marca de alguma forma. Então existe uma forma natural de dizer para os pais: olha, me abençoe se eu faço diferente. Não tem coração de pai e mãe que não se dobra e não amolece quando um filho olha de verdade, com carinho, com respeito, e diz: por favor, me abençoe se eu faço diferente. Mas eu recebo tudo de vocês, eu vou fazer algo de bom. Qual o pai, qual a mãe que não consegue abençoar um filho assim? Então, cuidem, sejam impecáveis com a palavra. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante na mentoria. Sejam impecáveis com a palavra de vocês. Seja impecável como você fala de você, como você fala do outro, como você fala do teu negócio, como você fala dos teus pais. Porque a palavra tem muita força. Bom, aqui vocês estão trazendo outras questões também, de medos, então eu vou falar sobre isso. A gente vai até domingo, pelo menos. Eu já estou aqui conversando com vocês e estou tendo ideias de outros temas para nós trabalharmos. Vamos ver se a gente tem energia. Vocês têm energia? Topam continuar comigo, fazer uma semanada de saltos inspirados na Priscila Andrade, que trouxe essa ideia, né, dos saltos que cada um de nós pode dar na nossa vida, na nossa profissão, nos prepararmos para este ano que vem, que traz desafios, que traz mudanças, mas também traz possibilidades. Quem topa? Vocês topam? Topam? Sim, tudo bem. Ótimo. Eu acredito que a Cibele, eu chamo ela de minha chefinha, ela tá aqui, eu vou pedir até para ela anotar alguns temas que vocês estão trazendo. Oi, Vitor, ai, que bom, respondi uma pergunta tua hoje, né? Sim, vocês topam, muito bem. Então, eu vou deixar como tarefa para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre problemas que se repetem, para onde olhar, né? Então, uma tarefa que eu quero deixar para vocês, mesmo que você não saiba, você vai poder vir, mas faz a tarefa. Porque quando a gente se coloca nesse movimento de fazer algo, tem uma força nova que entra em movimento dentro de nós, que não está na nossa cabeça, está numa outra inteligência que nós trazemos. Pega uma folha, divide em duas partes, uma folha branca, escreve limites internos.
Na outra parte, limites externos. Quais são os limites que eu tenho colocado colocado diante de mim mesmo? E quais são os limites que estão aparecendo diante de mim? O que é que se repete sempre na minha vida? E aí, se você tiver um tempinho a mais, olha para os teus antepassados, os pais, os avós. Isso já aconteceu na minha família? Te faça essas perguntas. Amanhã na live, onde a gente vai falar sobre esses problemas que vão se repetindo, você vai começar a fazer links. Ah, então foi aqui que eu me enganchei. Ah, foi aqui que eu me engatei. E a partir dessa compreensão, você pode encontrar uma nova força e um novo movimento de solução, tá bom? Quem está disposto, quem topa fazer o exercício, eu tenho certeza que vai ganhar algo. Se não, você fica... Hoje em dia tem um termo bem interessante, né? Que é o obeso mental. Você pega tudo que eu falei, coloca na tua cabeça, mas não faz nada com isso. E se você não faz nada com isso, não adianta fazer mentoria comigo, não adianta fazer constelação, não adianta ir na outra porta e fazer outra constelação, porque o movimento não acontece, né? Contei para vocês, eu já fiquei 3 anos parada num ponto e é muito difícil. E eu sei que é muito difícil, E você só tem uma saída, você, herói na sua jornada, passar por aquela porta, passar por aquele umbral, passar por aquele portal. Não tem outro jeito. Então, ter coragem de olhar para aquilo que nos limita, ter coragem de olhar para aquilo que está difícil, que está pegando, é o primeiro passo. Reconhecer. Então, escreve. Quais são os limites externos? Onde que eu estou sendo talvez infantil? Onde que eu estou esperando ganhar primeiro, né? Receber primeiro? E que lealdades eu posso estar carregando? Que tipo de repetição que eu posso estar vivendo? E aí, durante a semana, a gente vai trabalhando, vamos destrinchando esses limites e vamos transformando em força, impulso, movimento. Nós temos ainda aí 2 meses até o final do ano, dá para olhar para muita coisa, dá para planejar muita coisa, dá para fazer muita coisa ainda, tá bom? É isso. A Marley tá aqui, outro exemplo de superação de limites. Marley, quero ver teu livro, hein? Quero ver teu livro contando a tua história. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Passou muito rápido. Acho que vai ser uma delícia essa semana, vai ser bem leve. Rosane, entre em contato com a Andressa para... Eu sei que você queria entrar no grupo de mentoria. Hoje a gente disparou um e-mail, a mentoria está aberta. Inclusive, vou tomar um tempinho agora, vou falar da mentoria, então para quem esse tema não interessa, fiquem à vontade, me despeço de vocês, obrigado por estarem aqui. Eu tenho uma postura de honrar os primeiros, então as primeiras pessoas, agora nessa turma eu consegui criar isso, que é os primeiros que acreditam nesse trabalho, os primeiros que dão aquele voto de confiança, eles têm um valor diferenciado. Então a gente abriu as inscrições hoje, quem estava na lista de espera recebeu, não sei se todos vocês receberam, né? E a mentoria vai começar, nós vamos ter 3 encontros pré-mentoria que eu vou fazer esse ano de preparação, de aquecimento, já quero colocar vocês em movimento. E no ano que vem, em janeiro, é que realmente a coisa vai pegar. E eu quero trazer para essa mentoria, além de toda a questão sistêmica, um olhar de gestão, um olhar para aquilo que sustenta também o negócio, porque não são só as questões sistêmicas, a gente também precisa ter estratégia, posicionamento, olhar para as finanças com seriedade, olhar para as pessoas com seriedade, olhar para como nós estamos comunicando o produto. Então eu tenho certeza que vai ser muito, muito show. Quem puder vir, quem estiver no ponto, quem estiver disposto a dar o passo, vou ficar muito feliz. Tá bem, gente? Então é isso. Também podem mandar direct. Vocês vão encontrar um jeito de falar comigo. Na minha bio tem um link ali, fale com a minha equipe, manda um recadinho. E vou deixar salva a live, sim, com certeza. E amanhã, então, a gente olha para quais são essas repetições e o que elas querem me dizer. O que eu posso aprender com elas, o que eu posso fazer com elas, como é que eu me despeço delas, se é que vocês querem isso.
Ah, Nutri, sim! Que bom! Que bom, vai ser muito bom. Já tem várias pessoas que já estão no grupo. Gente, obrigada. Boa noite. Valeu a pena estar aqui? Tiveram insights? Quem teve insight, dá um coraçãozinho aqui para eu saber. Que bom. A Rosane também vem. Muito bom, Rosane. Vamos trabalhar. Rosane trabalha na construção civil, né, Rosane? Um beijo, gente. Boa noite e até amanhã, 9h15. Convidem também pessoas que vocês amam, seus amigos, pessoas que vocês sabem que estão aí com o negócio parado, pensando em fechar o negócio. Eu recebo muitos recadinhos de alguém dizendo que não suporta mais. Chama essas pessoas e vamos olhar para esses negócios, tá bom? Até amanhã!